povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. É um sacerdócio real. Não é que eu sou um sacerdote, você é um sacerdote, o irmão Robinho é um sacerdote. Não. Graça e paz, irmãos. Então vamos continuar falando, tendo essa comunhão sobre a igreja em Filadélfia. Então, irmãos, esses irmãos que se posicionaram única e exclusivamente como irmãos, eles ganharam clareza que a igreja era o corpo de Cristo. E que o corpo de Cristo é composto não de pessoas que professam uma fé religiosa, uma fé num sistema denominacional, uma fé em uma determinada doutrina da Bíblia. Eles tiveram a revelação de que a igreja é o corpo de Cristo. E faz parte do corpo de Cristo todos aqueles que creem no Senhor. Todos aqueles que o Senhor buscou. Todos aqueles que o Senhor salvou. E que agora não tem mais o sistema clerical. Não existe mais o nicolaísmo. Sistema clerical, sistema pastoral. Nada mais é de que uma continuação do sistema clerical, a continuação do nicolaísmo. Então esses irmãos, o Senhor revelou a eles, eles tiveram muita clareza de que agora todos são sacerdotes, que sempre foi a vontade de Deus, que está no Velho Testamento e no Novo. Vamos ler um versículo que está em Apocalipse, capítulo 5, versículos de 5 a 7. Diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos de sacerdote. Então, os irmãos ganharam essa revelação, que todos agora são sacerdotes e que nós somos irmãos. Não depende do tamanho, depende do tamanho do ministério do irmão. Ele é apenas irmão. Ah, mas não tem mestre na Bíblia? Não tem pastor na Bíblia? Tem. No Novo Testamento não tem pastor? Tem. Não tem o sistema pastoral. Mas no Novo Testamento não tem presbítero? Tem, mas não o sistema de presbitério. São apenas irmãos que servem. Eles são irmãos. Vamos ver também na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, nos versículos de 9 a 11. Pedro, escrevendo na carta dele, diz, falando para a igreja, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a nossa função é proclamar isso, as virtudes desse que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz dele. Nossa função não é proclamar ministério de ninguém. Não é proclamar ministério de Paulo, nem de Apolo, não é proclamar o ministério de Cefas,
que é Pedro. Nossa função não é proclamar nem de Atmani, nem de Utinsli. Nossa função é proclamar as virtudes desse que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o testemunho que a igreja tem que dar. Esse é o testemunho da igreja. Essa é a palavra que a igreja fala, que é a palavra de Deus. Com isso o Senhor está comprometido. Veja bem que diz assim: povo de propriedade exclusiva de Deus, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. É um sacerdócio real. Não é que eu sou um sacerdote, você é um sacerdote, o irmão Robinho é um sacerdote. Não. Todos nós, a composição de todos os crentes, de todos os cristãos, forma o sacerdócio real. O sacerdócio que serve ao Rei Jesus, que proclama as virtudes de Jesus. Isso é a restauração da igreja. Então esses irmãos, eles se posicionavam nessa função, nessa posição. Essa é a posição que agrada a Deus. E o Senhor foi acrescentando mais homens dons para servir junto com os irmãos, né? Eu falei já do Mackintosh, depois veio George Miller, com quem o Senhor restaurou a fé. George Miller tinha uma fé espantosa. Ele ia para falar numa comunidade, numa reunião, ele estava de barco. E o tempo estava apertado já. E deu um nevoeiro e o barco parou. Aí ele foi conversar lá com o capitão do barco. O que estava acontecendo? Ele falou: nós não podemos seguir enquanto não acabar esse nevoeiro. Ele falou: meu Deus, mas eu preciso estar lá na reunião da igreja. E se atrasar desse jeito eu não vou chegar a tempo. Aí ele falou: pois é, mas eu não posso fazer nada, não posso colocar em risco a vida dos passageiros, nem da tripulação. Ele falou: espera aí que eu vou conversar com meu Deus para resolver essa situação. Aí ele ajoelhou ali perto do homem e orou. Orou, fez uma oração curta, levantou, falou: o nevoeiro já vai começar a se dissipar. E quase que imediatamente o nevoeiro saiu, limpou o tempo, ficou claro e eles prosseguiram. Então a mensagem que ele tinha era essa mensagem de fé, porque o Senhor restaurou isso, a fé. Depois veio muitos outros irmãos. Veio irmãos que compunham hinos maravilhosos. Veio irmãos, o F.W. Grant, por exemplo, que sabia tudo sobre a Bíblia. Tinha uma facilidade louca para expor a Bíblia. William Carey, que expunha a palavra de uma forma extraordinária. E a quem o Senhor revelou o livro de Daniel. Tudo que nós sabemos do livro de Daniel chegou nessa época por esses irmãos. Até essa época, se sabia muito pouco de Apocalipse, quase que nada de Apocalipse. A partir de 1825 é que o Senhor começou a restaurar isso. O Darby começou a reunir com os irmãos de forma definitiva em 1827. Aí logo em seguida o Senhor foi acrescentando esses irmãos, esses homens dons. Foram vindo e reunindo com os irmãos. Então a única base que eles se reuniam era isso. E qual outra coisa que Apocalipse tem, que Filadélfia tem? Ela tem pouca força, já tem a coroa e tem a palavra de perseverança, né? Que eu falei na primeira parte, que a palavra de perseverança é não se adaptar para agradar os cristãos. É falar aquilo que é necessário. É falar aquilo que é a palavra do Senhor. Então, dessa forma, o Senhor avançou bastante, mas ainda faltava algo para ser revelado. Então, o que aconteceu? Esses irmãos, algum tempo depois, eles dividiram entre irmãos fechados e irmãos abertos. O que eram os irmãos fechados? Era
um dos líderes dos irmãos que estava à frente achava que para participar da mesa tinha que se saber quem era a pessoa, tinha que investigar se a pessoa tinha um bom testemunho para depois ele participar da mesa. E o outro irmão, ele achava que não, isso não precisa. Se a pessoa fala que ele é cristão, ele é responsável pelo que ele está falando, não somos nós, ele que é responsável. Então, se ele é cristão, ele participa da mesa. Se ele não é cristão, ele participa da mesa, ele está comendo um pedaço de pão e tomando um golinho de vinho, porque não tem realidade nenhuma. Então, para ele, aquilo não tem realidade nenhuma. E isso aí, meio de irmãos crescidos, provocou uma divisão. E essa divisão, que dividiu em duas partes, se dividiu em várias facções através dos tempos. Mas por quê? Por que que eles embarcaram, tomaram esse caminho? Porque faltava ainda o Senhor revelar a base da localidade, a base da cidade. Uma igreja, uma cidade. Uma cidade, uma igreja. Faltava essa parte ainda. Filadélfia precisava dessa verdade, dessa realidade, para poder estar completamente restaurada. Nós vamos continuar tendo comunhão agora na terceira parte. Tá? Essa é a segunda e a terceira parte. Nós vamos para a comunhão da base da localidade, que aí completou a restauração da igreja. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eles acabaram perdendo a posição. Eles ficaram com uma restauração parcial, ainda parcial. Amém. Daqui a pouco nós voltamos. E para você que chegou até aqui, meu irmão, não se esquece de clicar no gostei, compartilhar com outros irmãos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito.